Larguei o ensino médio, não fui à faculdade, não tinha dinheiro, herança ou conexões. 9 anos depois, alcancei um patrimônio de US$ 1 milhão. E nos últimos dias, eu meio que passei um tempo tentando entender como isso aconteceu. E pra ser sincero com você, foi simplesmente muito entediante, tipo, extremamente entediante. Revisei diários, recibos e refleti. Notei que fiz certas coisas de forma constante por muito tempo. Se você fizer o mesmo, isso pode te ajudar também. Percebi cedo que o importante não é quanto você ganha, mas quanto você guarda. Você realmente investe esse dinheiro? E então, tipo, você consegue fazer isso de novo amanhã e continuar por muito tempo? Então vamos começar com a primeira coisa que eu fiz, que é tomar atitudes fora do comum. A maioria das pessoas não tem sucesso na vida porque só pensa a respeito. Não posso enfatizar o bastante como não fico pensando. Se parece uma boa ideia e a matemática faz sentido, apenas faço. Eu literalmente pesquisei no Google os empregos mais bem pagos que não exigem diploma, e corretor de imóveis apareceu. Então, aos 18 anos, eu simplesmente tirei minha licença de corretor de imóveis. Isso não deu muito certo, mas eu fiz. Eu não esperei 6 meses. Não fiz um documento no Google Docs, plano completo ou cartões de visita. Apenas dei o primeiro passo. Fiz isso tentando ser personal trainer, abrir negócio de concreto e criar canal no YouTube. Achei que seria uma boa ideia. No dia seguinte, fiz meu primeiro vídeo que ficou horrível, mas tomei uma atitude. O exemplo mais extremo foi conseguir meu primeiro imóvel para alugar aos 22 anos. Eu tinha um apartamento para reformar totalmente, mas minha única experiência em construção era ter pintado meu quarto uma vez. Mas, em vez de ficar analisando demais, eu literalmente só assisti a um vídeo no YouTube sobre como azulejar o box do chuveiro e depois azulejei o box do chuveiro. Assisti a um vídeo no YouTube sobre trocar armários, pintá-los, consertar o teto e colocar piso. Você não precisa saber fazer nada. Você só precisa saber seguir instruções básicas passo a passo e não pensar demais. Eu sinto que todas as pessoas financeiramente bem-sucedidas que eu conheço não são muito mais inteligentes do que qualquer outra pessoa. Elas simplesmente não pensam muito sobre isso. Elas apenas agem. E se você faz a mesma coisa por muito tempo, você vai ficar bom nisso. Isso vai se multiplicar. Muitas pessoas caem na armadilha do perfeccionismo, esperando tudo estar perfeito, com um grande plano, quadro branco, site, entre outros. Mas as pessoas que simplesmente agem e vão descobrindo no caminho, geralmente acabam na frente. O segundo ponto é simplesmente copiar as pessoas. Não vou mentir. Esse está diretamente ligado ao primeiro. Eu não sabia fazer nada do que fiz ao longo da minha vida, desde investir. Ninguém nunca me ensinou sobre dinheiro, até comprar um imóvel para alugar. Eu não conhecia ninguém que tivesse um imóvel para alugar, nem que tivesse começado um canal no YouTube. Não conheço ninguém do meu estado que tenha um canal no YouTube. Ninguém da minha família malhava na academia. A maioria das coisas que eu fiz e que deram certo na minha vida, eu literalmente só copiei de outras pessoas da internet, de livros ou coisas assim. Uso o método dos 4 quadrantes do vídeo do BiggerPockets para fazer as contas do meu imóvel para alugar. Para aprender a gravar vídeos para o YouTube, basicamente só copiei o Matt D'Avella e o Peter McKinnon. Teve um vídeo em que eu literalmente copiei cena por cena exatamente o que o Matt D'Avella fez em um dos vídeos dele. E fazendo isso, eu aprendi como ele gravava os vídeos dele. E agora, eu sei como gravar vídeos desse jeito. O mesmo vale para investir, abrir um negócio ou economizar. São coisas simples quando não tentamos ser criativos ou reinventar a roda. Basta copiar o que já comprovadamente funciona para outros. Se está em um livro, 1 milhão de pessoas já leu esse livro. Funcionou para a pessoa do livro. Siga o passo a passo do livro. E na verdade, um dos meus livros favoritos é Quem Pensa Enriquece. Mas acho que muita gente fica presa nessa ideia de que você só pensa nas coisas e é assim que fica rico. Mas na verdade, é pensar e depois agir, certo? Eles andam juntos. Nada de bom vai acontecer na sua vida se você não agir. E a maioria das pessoas planeja, pensa, procrastina e nunca toma uma atitude. A quantidade de ação para superar a maioria é mínima, pois muitos só pensam no que pode dar certo ou errado e falam sobre seus negócios. Elas falam que vão ganhar dinheiro, investir e fazer várias coisas, mas quase nunca agem. Eu então nem pensava muito nisso. Descobri algumas coisas, tipo as contas do House Hacking Fashion. Investir desse jeito fecha na ponta do lápis. A matemática de tentar começar algo pelo qual sou apaixonado, como um canal no YouTube, e se eu simplesmente fizesse isso? Então acho que no fim das contas é só não pensar demais. Eu estava em um ônibus com alguém em uma conferência que ganhava várias centenas de milhares por ano avaliando saunas e banhos de gelo. Conversei com ele, aprendi o que fazia e voltei para casa. Já sabia fazer vídeos para o YouTube. Então eu fiz alguns vídeos para o YouTube e consegui ganhar mais de $35 mil.
literalmente copiando exatamente o que funcionou para esse outro cara. Eu não fui original em nada, mas o objetivo não é ser original. O objetivo é ganhar dinheiro. Então basta encontrar coisas que já provaram funcionar e literalmente copiá-las. Quero falar rapidamente sobre o patrocinador deste vídeo, Homebase. Se você é dono de um pequeno negócio e tem funcionários horistas, uma das coisas mais irritantes de fazer e um dos piores usos do seu tempo é fazer as coisas manualmente, especialmente quando se trata de escalas, folha de pagamento, essas coisas. Usar coisas como folhas de ponto em papel pode ser um verdadeiro saco e, de modo geral, nada eficiente. E é por isso que eu gosto do Homebase. É um aplicativo para tudo. Estamos falando de escalas, controle de ponto, folha de pagamento, contratação e integração, até mesmo comunicação da equipe, e mais de 150 mil pequenos negócios com equipes horistas já usam isso. Gerentes economizam cerca de 20 horas mensais com gestão integrada de escalas, poupando tempo e dinheiro ao serem mais eficientes. 85% dos usuários do Homebase acham muito fácil de usar. Não é complicado, apenas funciona. Sua equipe também aprova e pode ver suas escalas. Eles podem trocar de turno e se comunicar direto pelo celular. Funciona porque foi criado para pequenas empresas com equipes horistas, como restaurantes, lojas ou serviços de jardinagem. É gratuito para começar. Não é necessário cartão de crédito ou período de teste. Para experimentar, escaneie o QR Code ou acesse o link na descrição. E obrigado à Homebase por patrocinar este vídeo. Use alavancagem infinita. Então, geralmente existem dois tipos de alavancagem no mundo. Existe a alavancagem limitada e a alavancagem infinita. Então, por exemplo, no mercado de ações, para o seu dinheiro crescer, você precisa ter dinheiro para crescer. E ele pode se multiplicar. Pode ficar muito legal. Quanto mais você olha a longo prazo, é incrível. Porém, é preciso ter dinheiro suficiente lá, pois você pode ter apenas 10 dólares no mercado. E mesmo que ele dobre todo ano, isso não faz muita diferença na sua vida por muito tempo, de qualquer forma. Essa é a principal coisa que as pessoas comuns ensinam. Dave Ramsey e a maioria dos livros de finanças seguem a abordagem clássica do FIRE, sugerindo trabalhar bastante e investir boa parte do dinheiro ganho. E eventualmente isso vai começar a crescer e se multiplicar. No entanto, existe essa ideia de alavancagem infinita. Por exemplo, eu praticamente não tinha dinheiro nenhum quando comecei a investir em imóveis. Eu consegui dar 6.500 dólares, 6.500 dólares de entrada e usar 190 mil dólares, 190 mil dólares do dinheiro de outras pessoas para que eu pudesse usar uma quantia muito pequena de dinheiro e controlar uma quantia muito grande de dinheiro. Isso gerou retorno de cerca de 200% ao ano apenas com o fluxo de caixa, sem considerar outros ganhos, já que não usei meu próprio dinheiro. Se eu tivesse usado só o meu próprio dinheiro, os retornos teriam sido tipo 1 bilhão de vezes piores. Mas, sinceramente, investir em imóveis ficou muito mais difícil desde então. Por isso que eu gosto da alavancagem infinita da internet, certo? Eu posso publicar um vídeo parecido com esse e ele pode alcançar milhões de pessoas. Você pode escrever um livro e ele pode vender milhões de cópias. Você pode criar um aplicativo e ele pode ter milhões de downloads. Isso é algo que literalmente seria impossível se você não aproveitasse a escalabilidade da internet. Um exemplo recente disso é a Jessie Jean, uma pessoa comum que estava no Instagram e começou lá há cerca de 6 meses. E quando ela finalmente lançou um produto para o público dela, basicamente ensinando como conversar, porque alguns dos conteúdos dela tinham viralizado, não havia literalmente nenhum limite para quantas pessoas poderiam assistir ao que ela fazia. Ela conseguiu faturar 1,2 milhão de dólares em um mês no seu primeiro lançamento, tendo ganhado quase nada antes disso. Ela já passou de 4,5 milhões de dólares desde que começou no Instagram há 6 meses. Isso não acontece com todos. Mas se você não usar algo como a internet, que tem um potencial de alavancagem infinito, então não existe possibilidade disso acontecer com você. Então, toda vez que começo um negócio, eu me pergunto, isso pode chegar à casa dos 100 mil por ano? Isso pode chegar à casa do 1 milhão por ano? Se é algo que não tem alavancagem por trás, que tem um número muito pequeno de pessoas que podem comprar ou usar, então eu praticamente não tenho chance de ganhar dinheiro. Como escolhi opções com alta alavancagem, meu potencial de ganho aumentou muito. E desde que eu faça as contas corretamente no mercado imobiliário, ou eu nem precise investir dinheiro para fazer vídeos ou algo assim, ou para tocar alguns dos meus outros negócios na internet, praticamente não há desvantagem. Eu sinto que muita gente faz vídeos assim e não dá nenhum detalhe específico. Então eu só queria mencionar rapidamente, se eu fosse começar de novo hoje, eu faria só isso. Olhando pra trás, isso foi o que mais impulsionou. Pra ser honesto, foi o que mais demorou pra engrenar. Tipo, eu realmente não ganhei muito dinheiro na internet, mas por causa do potencial infinito da internet, talvez só 1/4 de 1% dos empregos sejam comparáveis ao potencial que existe na internet, ou talvez 1% dos empregos. Eu não sei. Se você busca excelência, vai tentar fazer diferença e se tornar milionário na faixa dos 20 e poucos anos, você passa 4 anos na faculdade, se endivida e passa os próximos 2 anos pagando isso antes de começar a ganhar dinheiro. Eu diria que a chance é quase zero, a menos que você ganhe várias centenas de milhares por ano. Ir para a faculdade, conseguir bom emprego e alcançar liberdade financeira na faixa dos 20 e poucos anos é quase impossível.
Com opções muito escaláveis, alcançar a liberdade em 3, 5 ou 10 anos é bem mais viável. Eu focaria apenas no que tem alta escalabilidade. Eu tenho uma lista de diferentes trabalhos paralelos escaláveis aqui embaixo. Se você tiver interesse, vou deixar aqui embaixo. Você pode dar uma olhada? Beleza. A próxima é a regra dos $1000 por hora. Eu ouvi isso pela primeira vez em um livro chamado O Almanaque. Livro muito bom. Então, acho que há 6 anos eu comecei a trabalhar pensando em $500 por hora. Esse era o meu objetivo, tipo, vou tratar meu tempo como se eu estivesse ganhando $500 por hora. Então vou trabalhar muito duro, vou tentar terceirizar coisas que sejam mais baratas. E por um tempo eu não fiz isso. Eu fazia tudo, na real. Mas eu sempre tive isso como meu objetivo, tipo, um dia eu gostaria de ganhar $500 por hora. Então esse vai ser meu objetivo. E a maioria das pessoas nunca vai ter isso como meta. Elas pensam, eu ganho $50 por hora, eu ganho $20 por hora, vou tentar chegar a 50. Mas o que acontece se você multiplicar isso por 10? Bem, você não pode continuar fazendo o que está fazendo. Você tem que fazer algo totalmente diferente e reestruturar tudo. E nesse livro, ele costumava ter, acho que $5.000 por hora como objetivo, mas eu achava que 1.000 parecia mais razoável. E eu mantive isso como meta. E a única maneira de ganhar $1.000 por hora, a única forma de fazer isso é entregando $1.000 por hora em valor, certo? Você tem que ser o melhor dos melhores dos melhores. Para conseguir isso leva muito tempo, certo? Se você se dedicar a algo diariamente por mais de 5 anos, provavelmente estará entre os 2 ou 3% melhores e terá chance de ganhar muito dinheiro. Também importa para quem você cobra, certo? Por exemplo, fiz uma consultoria para uma empresa da lista Fortune 1000 e cobrei $1.000 por hora. Não existe nenhuma chance de eu conseguir cobrar isso de uma pessoa. Mas para uma empresa, isso na verdade é relativamente barato pelo valor que eles receberam. Então eu estou sempre procurando por essas atividades de alta alavancagem que realmente fazem a diferença, os 20% que fazem toda a diferença. Como posso focar mais tempo nisso e menos nessas coisas que realmente não fazem diferença? E se você trabalha nisso por muito tempo, você acaba se tornando o melhor absoluto na sua área. Eventualmente o dinheiro vai acabar vindo junto com isso, em termos de potencial de ganho, e aí acho que chegamos na parte prática, realmente chata. Tudo isso envolve basicamente fazer as coisas certas por um longo tempo. É basicamente isso que resume tudo. Buscar alavancagem infinita por muito tempo, não ganhar dinheiro durante anos, e então a alavancagem começa a funcionar ou investir por um longo período. Mas, na verdade, uma das coisas principais foi simplesmente viver um estilo de vida super entediante por uns 3 a 5 anos. Tipo, nunca viajar muito, nunca sair muito pra jantar, sabe? Cozinhar coisas bem básicas, usar roupas de brechó, dirigir um Honda Civic velho, simplesmente viver uma vida muito barata, simples e tranquila. Não era nada chamativo, nada de sair pra beber, nada de festas, nada de shows, nada disso por vários anos. E por causa disso, agora conseguimos ter uma casa legal, conseguimos ter galinhas, minha esposa pode não trabalhar, conseguimos viajar e todas essas coisas que vemos como os resultados que desejávamos alcançar. Isso só foi possível após anos de vida extremamente entediante. Se fosse um filme, essa fase da minha vida seria interessante, pois fazia várias coisas, mas nenhuma tinha dado muito certo ainda. Mas eu estava só preparando o terreno por anos e anos sem ganhar muito dinheiro. Mas como eu economizo isso para poder investir e começar negócios, ou seja lá o que for? A única forma de fazer isso é levar uma vida bem sem graça, tipo não comprar um café. Acho extremo e não fez tanta diferença. Se você toma boas decisões diariamente por 5 anos, vai ficar muito bom nisso. Escrevendo uma página por dia, em 1 ano terá um romance pronto. Se você postar um vídeo por semana por 6 anos, provavelmente se tornará um dos melhores do seu nicho no YouTube. Foi o que aconteceu comigo. Comecei sem talento, mas fui melhorando com o tempo. E eu sinto que, quando as pessoas tentam se tornar milionárias, elas pensam em todas essas coisas enormes que precisam fazer. E sim, é bom correr atrás disso, mas só considere que vai levar de 5 a 10 anos. E se você buscar desse jeito, provavelmente vai acontecer. Se você estiver disposto a trabalhar duro por muito tempo e tomar as decisões certas todos os dias por um longo período, simplesmente vai acontecer. Mas se você estiver sempre querendo pular de uma coisa para outra, vai demorar um pouco. De qualquer forma, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de se inscrever e eu te vejo na próxima semana.